Bom, pessoal, então, boa noite aí a todos aí. Vamos iniciando aí. Então, nós estamos na última unidade curricular aí do curso, né, que é desenvolvimento de projetos, sistemas eletromecânicos. Se vocês já entrarem na SAP, já deram uma olhada nas situações de aprendizagem aí, são 11 no total. E da SAP 1 aí até a SAP 6, elas são todas relativas aí à gestão e gerenciamento de projetos, certo? Você fala, poxa, mas por que que eu vou olhar isso aí? Porque vocês, como técnicos, vocês também têm a capacidade e a competência para poder, de uma certa forma, não gerenciar, mas pode sim gerenciar, mas também fazer a gestão de um projeto, entende? Desde da sua execução, principalmente na sua execução, né? Ser aí Então, para poder ter essa noção de gestão, vocês têm que saber, né, ter então conhecimento dessas ferramentas de gestão, né, de projeto, né? Então, da etapa 1 até a etapa 6, da SAP 1 até a SAP 6, às vezes a gente vai ver então alguma dessas ferramentas, né? Então, ao longo das aulas aí eu vou falar aí dessas ferramentas aí de gestão. A SAP 7 é como se fosse um trabalhinho, né, de controladores lógicos programáveis, né? É um trabalhinho escrito aí, mais conceitual. E da SAP 8 até a SAP 11, aí de fato são os pequenos projetos, cada SAP é um pequeno Professor, projetinho o aí. áudio tá Pode falar. cortando aí o áudio. Deixa eu ver O, se o áudio melhor. tá cortando. Seu áudio tem hora que tá cortando. Deixa eu só ver aqui. Melhor agora? Deixa eu só ver. Tranquilo, tranquilo. Bom, então, então eu vou iniciar aqui novamente, né? Então, como eu falei, né, a SAP 6. O SAP 7 é um trabalhinho sobre CLP, né? E a partir da SAP 8 até a SAP 11 são os projetos, né? Cada SAP é um projetinho de CLP, né? Com uma programação em CLP, um projetinho prático mesmo. Fora o que vocês também estão vendo, vocês vão também ver tanto também na aula presencial a área de gestão de projeto, quanto também execução aí de programas CLP aí para ter a noção e o conhecimento dessa ferramenta aí. Bom, então hoje eu vou falar da situação de aprendizagem um e 2, que elas estão, a 1, 2 e 3, que elas estão interligadas, né? E depois a gente dá uma ênfase maior nas demais SAPs, certo? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos lá. Então a SAP 1 aqui, né? Vou ler aqui, pessoal, para a gente entender aqui o contexto, certo? Então vamos lá, então os desafios da indústria de qualquer país aí é produzir então seu produto a preços menores e com maior qualidade. Nesse cenário competitivo, a indústria massa caseira foi recém-adquirida por um grupo alimentício de abrangência nacional que tem por estratégia aumentar sua participação no mercado interno e desenvolver sua participação no mercado internacional. Para se preparar para essa nova realidade, projetos internos foram iniciados nesta fábrica, sendo um deles de responsabilidade da equipe de manutenção, cujo objetivo principal é aumentar a eficiência energética da empresa. Esse projeto foi criado com o objetivo de reduzir o indicador de energia empregada para a produção de 1 tonelada de produtos, chamado de EEPTP, em 20%. Para tanto, será necessário realizar ações de adequações de máquinas e motores e também da iluminação. A meta inicial foi de alcançar este objetivo em 18 meses e o investimento será de valor igual à economia de energia em 12 meses da unidade fabril de massa caseira. O projeto teve sua comunicação formal para todos os envolvidos da unidade fabril, em uma reunião com os envolvidos, ou seja, foram convidados todos os funcionários e alguns parceiros selecionados, como, por exemplo, fornecedores de materiais e equipamento, bem como a administração da nova controladora. Nessa reunião foram apresentados indicadores, objetivos, a situação atual e a situação desejada, bem como foi nomeada a equipe de projeto e o gestor desse empreendimento. Esta equipe, então, foi designada à tarefa de planejar o empreendimento e apresentá-lo antes de iniciar a aquisição de materiais e a execução das obras. Nesta reunião, solicitou-se ao gerente do projeto que selecionasse os processos do PMI e PMBOK
aplicáveis de acordo com o nível de complexidade deste empreendimento. A equipe, então, iniciou o planejamento no dia subsequente à reunião de abertura. O gerente de projeto selecionou os processos aplicáveis e convidou a equipe a iniciar a identificação das premissas do projeto, a situação atual, o detalhamento dos indicadores de consumo e quais seriam as entregas do projeto. Essas entregas foram representadas em um diagrama EAP, que chama Estrutura Analítica de Projeto, sendo que o primeiro nível da EAP era formado pelas fases do empreendimento. A construção da EAP iniciou pelo gráfico anexo, onde estão faltando algumas entregas que você deve preencher corretamente no formulário do anexo 1. Dando prosseguimento ao planejamento, após o levantamento inicial das informações, como o consumo das máquinas e equipamentos e quantidade de iluminação em cada ponto. A equipe constatou que com a troca de 27 motores e adequação do sistema de iluminação à norma ABNT NBR 5413, substituindo então 21 lâmpadas, instalando 30 sensores de presença, e a mudança na posição barra geometria dos pontos de iluminação, bem como na quantidade desses pontos, será possível alcançar o resultado de redução de consumo. A partir disso, a equipe técnica passou a especificar os materiais, desenhar as instalações elétricas a serem adequadas e as modificações nas fixações para alterar a geometria dos pontos e permitir a instalação dos sensores para automatismo das ligações. Concluídos os documentos do projeto, então a equipe elaborou o cronograma e realizou a análise de riscos, considerando então as ações para evitar, mitigar ou aceitar riscos, bem como identificou ações para melhoria que foram incorporados ao projeto técnico. Após a revisão, iniciou-se a elaboração da estimativa de custos, desenvolvida por entrega, ou seja, cada item da EAP era quantificado em termos de custos, formando assim, pela somatória das entregas, a composição do preço total. Alcançar este ponto de maturidade de planejamento, a equipe solicitou ao gerente do projeto que agendasse uma reunião para a apresentação do planejamento, com a participação dos envolvidos na autorização da execução. O planejamento apresentado, além de contemplar o escopo, a estrutura analítica de projeto, cronograma, projeto técnico, a estimativa de custos e análise de risco, também mostrava a forma que o projeto seria executado, e a proposta de relatório de acompanhamento e controle quinzenal, bem como previu uma agenda de reuniões para formalizar os registros de acompanhamento, controle e análise de risco de execução. O projeto foi aprovado para execução, com elogios ao desempenho da equipe até o momento e recomendação de compreensão do cronograma de execução em 2 meses devido à necessidade de alocação de recursos humanos em outros projetos. Durante a execução, tarefas e entregas atrasaram principalmente a entrega de materiais devido à falta de profissionais para execução. Esses atrasos foram mitigados com a inclusão de novos fornecedores e com a realização de tarefas em paralelo. Surgiram também oportunidades de redução de custos com essa inclusão de novos fornecedores. A execução foi concluída com desvios de cronograma, 2 semanas de atraso e de custo, 2% de acréscimo em relação ao planejamento inicial. E sem nenhum acidente registrado. Para encerrar o empreendimento, a equipe reuniu-se para registrar as lições aprendidas, positivas e negativas, e fechar os registros do projeto, bem como para organizar toda a documentação. Preencha então no formulário anexo X, identificando as lições aprendidas. O gerente do projeto consolidou a documentação e apresentou à equipe a pesquisa realizada pelo PMI, pmsurvey.org, onde são apresentados fatores que contribuem para o sucesso de projetos. Então, essas pessoas verificaram oportunidade de melhoria e sugestões para os próximos projetos que foram apresentados aos patrocinadores gerentes em conjunto, com os documentos e resultados do projeto. Então, esta apresentação aconteceu 1 mês após o início da operação do novo sistema para que fosse medida a economia de energia e projetada a economia em 12 meses e com isso avaliado o sucesso do projeto. Então, a atividade aqui a ser realizada, né, preencher então a tabela de processo de gerenciamento de projeto, indicando as atividades em cada etapa, né. Então, utilizar um anexo 1 como referência, né, então nesse caso aqui, ó, preencher então esse PDF aqui, certo? Para preencher, então, vai ser necessário vocês fazerem, então, uma leitura dessa situação de aprendizagem, que todo o preenchimento dela vai estar aqui dentro do texto, certo? Deixa eu só ver aqui. E depois que vocês preencherem, deixa eu só
Deixa eu abrir um aqui, outro aqui para melhorar. Então, assim que vocês preencherem esse arquivo aqui, ó, em formato de organograma, né, tipo um organograma de hierarquia, né, hierárquico, vocês então vão colocar aqui, ó, quais são as atividades e de pertence a qual igual fase do projeto. Então, por exemplo, qual atividade pertence ao planejamento, marcar um X. Essa uma atividade aqui é da execução, essa outra aqui do encerramento, essa aqui do encerramento e assim por diante. É só transcrever no formato da tabela aqui, certo? Já está praticamente respondido, né? Então, preencheu aqui, depois é só preencher aqui. Essa é a SAP 1, certo? No caso, preencher só esse quadradinho que tá em branco só, os outros já tá preenchido. Isso, os outros já estão preenchidos. É só completar lá o quadrinho pelo aquele texto lá, certo? Que é o contexto da situação de aprendizagem, correto? Correto. Preencher ele e aquela outra tabela aqui também, essa daqui, certo? Preencher as duas e fazer o envio. Aí vocês perceberam que são dois PDFs, são dois PDFs, né? Você tem que fazer um arquivo, envio em um arquivo só, né? Para juntar dois PDFs, né? Caso vocês não conheçam, tem esse site aqui, ó, que chama o ilovepdf.com, né? Aqui, ó, ilovepdf.com. Vocês vão no navegador, né? Digita na barra de endereço, né? Aí vem aqui, ó, Merge PDF, ó, esse aqui, ó, que é a setinha de juntar o PDF. Aí vem aqui, ó, Select PDF Files, né? Eu vou juntar dois aqui, ó, tá vendo? Ó? Vou clicar e arrastar, ó. Pronto, ó. Aí fica três. Você clica aqui Merge PDF. Pronto. Aí aqui, ó, download. PDF já, como diz, condensado em um só. Pronto, ela tá vendo? Ó? Tá em um arquivo só. Aí você renomeia, né, para colocar um nome aí pertinente e faz o envio. Certo aí, pessoal? Alguma dúvida aí, um questionamento? Até aqui tranquilo. Boa? Então agora, pessoal, vamos partir então para a situação de aprendizagem 2, vamos dizer assim, uma sequência da situação de aprendizagem um e vai levando as outras, as demais. Então, o que que é a... Peraí, pessoal. Então, aqui, pessoal, é a situação de aprendizagem 2, né? A continuação aí da primeira, né? Só lendo aqui, só para entender o que se pede, né? Então, as marcas de uma linha de produção, né, precisam necessariamente, necessitam passar periodicamente por manutenções corretivas ou preventivas. Professor, Pode falar. vou ter que dar uma saidinha aqui quando eu tô no trabalho, tô encerrando o turno aqui. Aí depois eu assisto a videoaula, beleza? Não, não, tudo bem, ela tá gravada aí, depois só pode assistir depois aí no AVA, certo? Sem problema. É porque eu não tô no trabalho, que eu tô encerrando o turno aqui, tá bem? Não, tranquilo. Bom fim de expediente aí. Bom retorno aí. Por enquanto, brigadão. Fica com Deus, viu? Tudo de bom. Também, com Deus. Até mais. Até mais. Continuando aqui, pessoal, na verdade, é basicamente o mesmo texto da SAP 1, né? Então, agora o que vai precisar fazer? Em um arquivo eletrônico de editor de texto, elabore uma estrutura analítica do projeto em formato de texto hierarquizado ou de diagrama. Depois de elaborado, gere um arquivo. Então, aqui agora vocês vão elaborar um EAP, bem parecido com esse daqui, né? Só que agora em formato de texto e é hierarquizado. Vou pegar um exemplo aqui. Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu só.
Então, aqui, ó, é só um exemplo, né? Não necessariamente você precisa usar dessa mesma estrutura analítica de projeto, pode fazer assim ou dessa forma aqui. Deixa eu ver se tem um outro aqui, que é só o descritivo mesmo. Então, basicamente é isso aqui. Por exemplo, qual que é o escopo principal? É a manutenção de uma máquina, né? Então, as três fases, né, de planejamento, execução e encerramento, e cada um vai ser um subitem de cada uma desses tópicos. Por exemplo, planejamento. O que faz parte do planejamento? O escopo da minha estrutura analítica de projeto, meu checklist, um cronograma, um orçamento, por exemplo, tudo isso para fazer a manutenção de uma máquina, né? Então, como vou planejar essa manutenção, né? Vou fazer um orçamento, uma aquisição de materiais, uma contratação de serviços. Para a parte de execução, o que eu tenho que fazer? Desmontar a máquina, né? Fazer uma inspeção dos elementos dessa máquina, fazer os reparos nesses elementos de máquina, substituir peças e materiais, caso necessidade, testes após o serviço, fazer um relatório de acompanhamento e controle da manutenção e um relatório da manutenção, né? Depois que monta, né? Fazer um as-built, um databook, né? E no encerramento, fazer o encerramento dos contratos e pagamentos, né? Se eu tratar aí de um serviço por fora, terceirizado, e um termo de aceitação final, né? Então, aqui é só um exemplo, né? Aqui é só um modelinho, mas vocês podem fazer aí considerando a realidade de trabalho aí de vocês, de uma máquina aí qualquer, ou se vocês já têm um conhecimento, já atuam mesmo na área da manutenção, e quiser incrementar aí, fica a critério de vocês aí, certo? Alguma dúvida aí, algum questionamento? Certo, Alisson? Então, por exemplo, não havendo dúvidas aí, vou finalizando aqui por hoje, certo? Qualquer dúvida aí, sobre qualquer dificuldade, só entrar em contato comigo aí, ok? Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, e for preciso aí, certo? Então, desejar a você e os demais uma boa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Pode falar, Alisson. Você consegue falar ou se puder digitar, não estou conseguindo te ouvir, Alisson. Alisson, então, qual é a dúvida, você manda no Ava aí, ok? Então, vou finalizando aqui por hoje, né? Caso tiver uma dúvida, um questionamento, então, não deixe de procurar, certo? Vou finalizando aqui por hoje. Desejar então a todos uma boa noite aí. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.